Alô, amigos, eu sou João Vicente. O site www.joaovicentemachado.com.br está de volta com o Assuntando com João Vicente. Sempre a gente está aqui quando uma chamada extraordinária justifica. Hoje nós queremos tratar de um assunto que me chamou a atenção. Eu tenho o hábito de andar de carro com o rádio ligado nos noticiosos. Eu não escuto música em rádio de carro, eu escuto as notícias. E tem aqueles canais, aquelas emissoras de rádio que tem o dia todo de notícias. E eu vinha em demanda de casa, certo? Há alguns dias passados, e eu escutei um debate entre alguns apresentadores acerca da questão que nós já falamos aqui, sobre a questão da presença da mendicância nos sinais de trânsito. A fome, nos primeiro e segundo governo Lula, o Brasil tinha sido tirado do mapa da fome. Mas, por conta de políticas macroeconômicas equivocadas, a coisa agudizou, complicou-se e começou o retorno dos pedintes, dos famélicos aos sinais de trânsito. Muitos deles vindo de longe, vindo até de outras cidades. Alguns deles já moradores de rua, que ficam sob a marquise para se proteger do clima, da chuva, do sol. E na hora, em determinado período, quando o movimento começa, eles vão para os sinais, para mendicância, para pedir e apelar para a caridade pública. E o debate foi interessante porque dava para perceber plenamente que ainda a questão da fome, que tem um sentido deste tamanho, ainda é tratada como um caso de polícia. Os repórteres preocupados, os locutores preocupados, porque a cidade, nesses últimos dias, foi tomada por uma inundação turística, muita gente de fora, e eles acham, no entendimento deles, eles acham que aquilo enfeia a cidade. A fome realmente é uma coisa feia, né? Mas para quem vem de qualquer região do Brasil, não é nenhuma novidade, porque isso deve estar nos sinais de trânsito de todo o país. Não é novidade para quem vem de Rio, São Paulo, muito pior talvez do que aqui. Pois bem, a conversa era o seguinte: olha, é preciso... Tinha alguém sendo entrevistado, que eu vou me reservar sobre a identidade, que dizia assim: olha, é preciso ter técnica na abordagem, porque se não souber abordar, não vai obter sucesso e etc. Abordar o pedinte, né, que está no sinal. E alguns deles, olha, é preciso levar o conselho tutelar, porque o conselho tutelar já está treinado para isso. Ele vai fazer a abordagem e, posteriormente, ele vai dar o encaminhamento. Como ele não tem nem abrigo e nem recurso para nada, ele vai encaminhar a outros órgãos de Estado para dar a solução. Então, a discussão entre eles continuava e alguém dizia assim: não, mas no outro dia ele volta. Aí, nesse dia, ele vai ter que chamar, ir acompanhado da polícia, para poder dissuadir as pessoas de estarem no sinal. E se eles voltarem, aí vai chamar o Ministério Público. O Ministério Público vai com a polícia, prende faz a prisão deles, prisão no local, não uma prisão convencional, mas o prende num abrigo, num local adequado, para aguardar o posicionamento do juizado. Muitas vezes o juizado de menores, porque tem muitos menores que as mães levam, inclusive de uma forma equivocada, levam no braço, as crianças expõem ao sol, arriscado em insolação, etc. Mas aí ele diz, bom... E o que eu observava é que toda tratativa deles era na esfera policial. Eu não vi ninguém falar na questão social, perguntar por que aquelas pessoas estavam no sinal pedindo. Tem um motivo.
Eles não vão para ali pedir porque gostam. Eles não vão para ali. Ele mora na favela, no barraco fétido e úmido, sujeito a deslizamento, não porque goste. Eles não comem osso, não vão para a feira do osso porque tem óleo de filé, não. Não vem porque não tem condições financeiras. Nós temos hoje 123 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Insegurança alimentar parcial, às vezes quando lhe falta uma das refeições. Parcial, a moderada é quando falta o café, mais grave é quando falta uma das refeições, ou o almoço e o jantar, e gravíssimo é quando falta tudo, que já entra na esfera da fome e da miséria, contingente que para nós hoje é de 33 milhões de pessoas, na fome e na miséria. É bom que as pessoas entendam que quando a gente fala de fome, eu não estou falando de fome, não é o intervalo, aquela sensação que dá na pessoa entre o intervalo, entre o almoço e o jantar, não. Entre duas refeições, não. É fome mesmo, com F maiúsculo. Agora, se você for analisar a questão da fome, no lato sensu, você vai ver que, e associar a palavra fome com a palavra falta, o que é a fome? Falta de alimento. Se você associar essas duas palavras e entender a fome no lato sensu, você vai enxergar que a questão é bem maior do que você pensa. A fome já começa no ventre da progenitora, da mãe. Quer dizer, se ela não tem o alimento do feto, vem pelo cordão umbilical. Se a progenitora, a mãe, não tem condições de nutrir nem a ela própria, você imagine como é que a alimentação dessa criança não vai ser a adequada. Ele já vai nascer com uma deficiência. Ele já vai nascer marcado pela fome. É um filho da fome. Então, se você associar a palavra falta, fome é o quê? Falta de alimento. Mas por que tem falta de alimento? Porque falta emprego, falta trabalho, falta moradia, falta saneamento básico, falta saúde, falta educação. Isso tudo, Frei Beto fala isso com muita propriedade. Com muita propriedade. Quando você trabalha a fome dessa forma, com esse olhar, com essa amplitude, você está trabalhando a consciência, você está formando cidadãos, para que ele acorde para a fome, desperte para o aspecto da fome. Pois bem, aí a discussão deles era eminentemente policial. Disse, não, mas aí quando você chegar, abordou, ele volta. Disse, não, mas aí ele vem acompanhado da polícia. Isso aí você leva, ele volta. Isso aí ele vem com o Ministério Público. Aí daí o Ministério Público encaminha para o juizado. E o juizado não tem onde botar ele, ou coloca num albergue ou num abrigo, e coloca de lá, depois ele sai e volta para de novo. É aquela história do ciclo fechado, né? Do carão. Pois bem, eu acho que esse enfoque, a importância que está sendo conferida à questão da fome pelo presidente Lula, e que é de desagrado de muita gente, do dito mercado, que não quer. Se não, fome, fome, não mexa na responsabilidade fiscal. Cuidado. O dinheiro que foi acumulado de saldo de balanço, qualquer saldo financeiro que você tenha, você vai reservar para pagar o juro. A quem? Aos bancos. Quer dizer, tudo que você vai fazer social é gasto. Se você for fazer isso, não, mas é o gasto público. Você cuidar com comida é gasto, salário é gasto, educação é gasto, saúde é gasto, estrada é gasto, mobilidade, transporte é gasto. Tudo é gasto. Para eles, tudo é despesa. Não é investimento no ser humano, não. E eu pergunto, para que é o país? O país é para quem? Não é para o povo? Ou não? O país é para o povo. Então, o povo precisa ser contemplado. Porque quando é na hora de você arrecadar, você diz, vamos deixar o bolo crescer, que é para depois nós dividir. Nunca pensa na distribuição.
Só se pensa, né, não, aqui é superávit primário que nós temos que acumular para pagar o serviço da dívida. Se você pegar uma dívida, hoje o Brasil está gastando mais da metade do orçamento público com o serviço da dívida. Quer dizer, nós estamos exportando capital. Nós somos um leucêmico que estamos doando sangue. Então, isso não pode, isso tem que ser tratado. Isso desagrada ao capital. Não, esse assunto não é para ser... Olha, mas tem o teto de gasto, tem a responsabilidade fiscal e o pior, tem a PEC 95 que congela investimento público até o ano 2030. Até o ano 2030. Você tem que trabalhar com o orçamento de 2017 até 2030. Você não vai mais aparecer, não vai mais nascer ninguém, não vai mais ter necessidade de colégio, não vai ter mais necessidade de hospital, não vai mais ter necessidade de escola, não vai ter mais necessidade de transporte, infraestrutura, enfim. Não vai ter mais necessidade de infraestrutura, de investimento produtivo. Então, eles... Por quê? Porque está a serviço da dívida. Vejam o que foi feito por esse governo que saiu. Nós autossuficiente em petróleo, o Brasil autossuficiente, produz o que ele precisa e ainda pode exportar. Refinava todo o petróleo que a gente tinha aqui dentro. O que fizeram eles? Foram desativando a refinaria uma a uma e começaram a vender, e já venderam algumas. E pararam de refinar petróleo para mandar o óleo bruto como commodity. Da mesma forma que você manda chocolate para a Suíça, aliás, cacau, para voltar como chocolate. Porque nós não temos condição de produzir chocolate aqui. Por que será tão difícil? Então manda o óleo bruto para lá, para bater, para os Estados Unidos principalmente. Lá é refinado e volta sob forma de derivado de petróleo. Manda o barril de petróleo a 30 e compra ele de volta por 80. Isso é um crime de lesa pátria. É por isso que nós estamos aí com os combustíveis nesse preço. Não venha dizer aquela história, não, vou correr para o PROCON, é o posto, faça pesquisa, não faça pesquisa de nada, eles vão subir. Porque não tem petróleo para fazer isso aí. O preço, a PPI, a tal da preço do petróleo internacional, é quem rege isso. Para atender a meia dúzia de acionistas, gente. E o povo, onde é que fica nessa situação? Pois bem, a fome tratada por muita gente que eu conheço. Muita gente, até de nível superior, de que se diz consciente, tratando da fome como uma questão de polícia. Se é polícia, olha, está me pedindo ali no sinal, chama a polícia para tirar ele daqui. E se enfeia. Vou encerrar com uma história que eu vi no Rio de Janeiro, no período que eu passei por lá, quando se falava da questão da revolta da vacina, a ação do prefeito Pereira Passos na reformulação da paisagem urbana da cidade, do recorte urbano da cidade. E a partir de lá, a quantidade, a demolição do Morro do Castelo, que é lá ali no cruzamento da 1º de março com a rua Santa Luzia, perto da Cinelândia, demolido para levar para o aterro do Flamengo, para poder haver mais espaço dentro da cidade. O Morro do Pinto, o Morro do Cantagalo, o Morro aí depois, quando isso dá... E a pegar os moradores e sacudir para a periferia do Rio de Janeiro. Por exemplo, no governo de Carlos Lacerda, 60, 65, Carlos Lacerda foi o maior escalador de golpe da história do Brasil. Inclusive o golpe de 64 foi ele um dos escaladores. Pois bem, ele aconteceu o centenário do Rio, em 2004 centenário. As ruas tinham pobres que fizeram eles. Tiraram alguns morros que tinham por perto. Ele já vinha fazendo essa mudança. O Morro do Pasmado, ele tirou a população, levou para a Cidade de Deus, lá em Jacarepaguá. Repara o nome que eles botam, Cidade de Deus. Eu tirei ele daqui, mas levei para a Cidade de Deus. Olha bem. A outra
aglomerado e levaram na margem da Avenida Brasil, já perto de Itaguaí, depois de Campo Grande, Vila Kennedy. Na época, 60, 65, Kennedy estava na moda, morreu assassinado em 63, Vila Kennedy, presidente Kennedy, que era o mocinho que encantava o mundo pela fisionomia, branco, bonito, né, etc. Pois bem, aí ele, a partir de então, essa população foi jogada lá sem água, sem esgoto, sem energia, sem transporte regular, porque não tinha linha de ônibus. Foi jogado lá. Ele trabalhava ali. Ele engomava, lavava roupa para o pessoal, era empregado doméstico, não era pedreiro, era pintor, era biscateiro, encanador. Foram jogados para aquele meio de mundo. Depois não, se organizaram. Isso teve uma trégua no período de Dom Helder Câmara. Foi arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro, que ele era chamado o João de Barro da favela. Ele começou a montar um esquema para que o morador não saísse dali. Dom Helder Câmara, de saudosa memória, a quem o Brasil deve muito. Pois bem, então é isso. Vamos parar de ser hipócrita. Vamos parar de achar que a fome é uma coisa abstrata. Ela existe. Só sabe o que é fome quem passou. Por isso, eu vi aquela cena de um punhado de jogadores lá do Brasil, num restaurante comendo carne com pó de ouro por cima. Gente, isso merece, eu acho que não merece nem a gente se pronunciar sobre isso. Isso é abjeto. Isso é desumano. Isso é zombar. Eles que são da favela saíram de lá, se esquecem da raiz e começam Por isso que não ganha mais uma Copa do Mundo, é por isso, por conta dessas coisas, né? Essas e outras coisas. Começa a granjear a antipatia do povo e aí vai. Um povo faminto olhar alguém comendo carne com pó de ouro, e por cima do zombando. Aquilo ali era uma zombaria da como que diz, olha a mundiça podre. Vocês estão aí passando fome, eu estou comendo aqui carne que vocês não podem comprar, porque só compra osso ou pé de galinha, eu estou comendo coberto com pó de ouro. Mas é isso, a gente vive, estamos aqui no mundo, neste mundo, para poder a gente contribuir com essa transformação. Você que está me lendo, você que está me vendo, é você que é internauta, você que é leitor, lembre-se disso e procure divulgar isso. Esse site existe para isso. Nós estamos aí com alguns planos para nós melhorarmos e revigorarmos o site e vamos depois passar para vocês essas informações, tá ok? Então aqui nós encerramos e eu desejo a vocês um final de semana que se aproxima auspicioso. Evidentemente vão ver muitos pedintes nos sinais. É o retrato social do que a gente tem. Vamos ver se as medidas sociais do governo que chegam logo rápido para ver se a gente para de ver aquilo ali e de sofrer com aquilo ali. Um grande abraço. Agora nós nos retiramos, como diria o repórter, a menos que algum fato excepcional justifique uma chamada extraordinária. Esse é o Assuntando com o João Vicente que se despede, hein? Um abração!